Então, bom dia a todos. Nesse primeiro horário, nós vamos fazer a atividade, tá? Do livro. E no segundo horário, a gente irá realizar o teste, tá bom? Então, vamos abrir o livro aí na página 248. Tem aí uma história, né? Um texto, A Nossa História, de Ana Maria Machado, tá? Então, eu vou pedir que alguns realizem a leitura, tá? Quem quer começar? Eu, tia. Eu quem? Eduardo. Eduardo. Então, o Eduardo vai começar. Vamos fazer silêncio, desligar os microfones, tá bom? Para acompanhar a leitura aí da história. Pode começar, Eduardo. A nossa história. Conhece a nossa história. É saber o que aconteceu com o nosso povo no passado. Os acontecimentos do passado nos ajudam a entender o presente. Tá bom, Eduardo. Quando... Tá bom. Quem quer continuar? Maria Luísa, continua. Quando as pessoas se esquecem dos ensinamentos da história e só veem o que passa na TV, as coisas começam a se complicar. Ok. Tá bom. Iago. Então eles se casaram, tiveram uma filha linda com um raio de sol. Eles viveram felizes para sempre. Tem muita história que acaba assim, mas esse é só o começo da nossa que diz se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem. Se for, aí vai ser... Tá bom, Iago. Gustavo, continua. Gustavo? Vamos lá, Gustavo. Eu já tô perdido. Vai ser a história da filha. Encontrou? Vai ser a história da filha. Não. Alguém continua aí no lugar do Gustavo? Eu. Pode continuar. Eu vou desligar. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes, se por aí. Para sempre. Para sempre. Pode E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais, ou na dos avós, bisavós, tataravós, ou tataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todas essas pessoas. Tá bom. Tá bom. Luizandro, continua. Luizandro. Uai, gente, vocês não estão acompanhando, não? Vamos acompanhar a leitura. Vamos lá, Nauane, continua. Bom, parou em bom. Bom, tem alguém que lembra? Vai, Maria Luísa, continua. Bom, tem alguém que lembra. Índio lembra em muitas tribos, pelo menos quando chega a noite e todo mundo se junta em volta da fogueira. Muitas vezes os mais velhos ficam todos os antepassados, avós, bisavós, todos esses que vivem antes até chegar a 20. Tá bom. Iago, continua, Iago. De todos eles, a cada índio tem que saber pelo menos duas coisas: onde está enterrado o umbigo
onde está enterrado o crânio, quer dizer onde o bebezinho nasceu e onde depois a pessoa morreu. Mas Ok, isso é tá coisa bom. de Vamos lá, Luizandro. Mas isso... Mas isso é a coisa de índio. Homem Isso. branco hoje em dia não liga para essas coisas. Prefere saber a escalação de time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outros sabedorias civilizadas. Pode continuar. Você sabe a história dos seus pais e a dos seus avós e a dos seus bisavós? Ok. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou ler novamente o texto, tá bom? A nossa história, né? De Ana Maria Machado. Conhecer nossa história não é saber o que aconteceu com o nosso povo no passado. Os acontecimentos do passado nos ajudam a entender o presente. Quando as pessoas se esquecem dos ensinamentos da história e só veem o que passa na TV, as coisas começam a se complicar. E então, eles se casaram, tiveram uma filha linda, como um raio de sol, e viveram felizes para sempre. Tem muita história que acaba assim, não é verdade? Muitas histórias, elas acabam com um final feliz, não é? Eles se casaram, tiveram uma linda filha e viveram felizes para sempre, né? Mas este é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais. Lá fora. Ou na Estão dos fazendo aqui avós, dentro? bisavós, tataravós ou requetatataravós. Se alguém conseguir dizer isso, e se lembrar de todas essas pessoas. Bem, tem alguém que lembra? Índio lembra. Em muitas tribos, pelo menos. Quando chega a noite e todo mundo se junta em volta da fogueira, muitas vezes, os mais velhos ficam contando as histórias de todos os antepassados. Os avós, os bisavós, todos esses que vieram antes, até chegar a 20. De todos eles, cada índio tem que saber pelo menos duas coisas. Onde está enterrado o umbigo e onde está enterrado o crânio. Quer dizer, onde o bebezinho nasceu e onde depois a pessoa morreu. Mas isso é coisa de índio. Homem branco, hoje em dia, não liga para essas coisas. Prefere saber a escalação de time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outras sabedorias civilizadas. Você sabe a história dos seus pais? E a dos seus avós? E a dos seus bisavós? E aí, pessoal? Vocês sabem a história dos pais de vocês? Dos avós, dos bisavós? Alguém já contou para vocês como que foi a história? Como que seus pais se conheceram? Como que eles se casaram? Nunca contou para vocês? Não. Pois é interessante a gente saber, né? A gente saber como é que foi a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tá bom? Para a gente poder construir a nossa própria história, tá? Temos aí o vocabulário, tem a palavra entender, que é o mesmo que compreender. Complicar é dificultar, confundir, embaraçar. Lembra é recorda. Antepassados são ascendentes, tá? Então, vamos lá para a página 249 para o estudo do vocabulário. Na primeira questão, complete as frases com o sinônimo das palavras que estão entre parênteses. Então, eu tenho na letra A, quero o presente por meio dos acontecimentos do passado. Entender.
Então, você vai lá no vocabulário. Entender é o mesmo que... O que é entender? É o quê? Compreender. Compreender, né? Então, você vai completar aí a letra A com a palavra compreender. Então, quero compreender o presente por meio dos acontecimentos do passado. Lá na letra B, as pessoas gostam de as coisas. Complicar. O que é complicar? Dificultar, Dificultar. confundir e embaraçar. Então, as pessoas gostam de dificultar, né? As coisas. Então, vocês vão completar com a palavrinha dificultar, na letra B. Ok? Na questão 2, qual é o significado da palavra lembra? Complete, Recordar. abaixo para descobrir. Ô, Tiago, Lembra? Recordar. Recorda, né? Recorda. Então, aí já tem algumas letrinhas, você vai só completar com as letrinhas que estão faltando para completar a palavra recorda, tá? Na 2. Oi. Vamos lá, ó. Lá na 3, vocês irão precisar de um dicionário. Alguém tem um dicionário em casa que possa pegar agora? Não. Não. Eu tinha um, só que ele sumiu. Eu tenho. Quem tiver o dicionário, corre aí rapidinho e pega aí o dicionário, tá bom? Não tenho, tia. Tá. Olha Nem só, eu, tia. vocês vão consultar o dicionário e descobrir o que significa a palavra acróstico. Recordar. Aqui, Radassa. Aqui, ó, presta atenção. Acróstico. Aí você vai lá no dicionário, lá na letrinha A, procura lá a palavra acróstico e escreve o que significa. Alguém já ouviu falar nessa palavrinha acróstico? Não. Não? Não. Tá no dicionário, quem falou que tem? Aí, Então, vamos lá. Ó, como nem todos estão com o dicionário, eu vou falar então o que significa, tá? Acróstico é uma composição poética. Então, escrevam aí. Composição poética. Composição poética em que as letras... Isso, composição poética em que as letras iniciais composição poética em que as letras iniciais... Oi, quem me chamou? Letras iniciais? Composição poética em que as letras iniciais... Em que As letras iniciais... Isso. Aí vocês vão abrir um parênteses. Sabe o que é o parênteses? Lembra? Não. Vocês vão abrir assim, ó. Não. Ó. Aí dentro, aí vocês vão começar a escrever. Às vezes, assim, ó. Às vezes. Ô, Isa, tia, você para não tá escrever copiando, não, lá Isa? na... Você achou o dicionário? Achei. Então, você tem que procurar aí a palavrinha escrevi. acróstico, na letra A. Vamos lá, então, meus amores. Ô, Voltando. tia, É uma composição poética em que as letras iniciais, aí você abre o parênteses e escreve às vezes, as do meio, abre parênteses, né, e coloca às vezes, as do meio ou do fim, fecha o parênteses. Às vezes,
As do meio ou do fim. E fecha o parênteses, ó. Às vezes. Às vezes, vírgula. As do meio ou do fim. Fecha o parênteses. Às vezes, As do meio ou do fim. Ô, tia, não tá dando pra ver. Às vezes, vírgula. As do meio ou do fim. Vai copiando, Eduardo. A tia tá falando, você vai copiando. Às vezes, as do meio ou do fim. Fecha o parênteses. Pronto? Não. E fecha o parênteses. Continuando. Dos versos. Dos versos. Versos. Dos versos. Dos Versos formam. Ó, dos versos. Dos versos formam. Formam o quê, tia? Formam, vírgula, lidas, formam, vírgula, lidas. Isso, depois de formam, coloca em vírgula. Formam, vírgula, lidas, assim, ó, meus amores. Ó, formam, lidas, ó, lidas, verticalmente. Ó, formam, vírgula, lidas verticalmente. Verticalmente, vírgula. Vírgula. Palavras ou frase. Verticalmente, vírgula. Palavras ou frase. Tá? Formam verticalmente, lidas verticalmente, palavras ou frase. Pronto, tia. Só isso. Fizeram todos? Sim. Agora, tira aí, ó. Agora, crie um acróstico usando a palavra, aí tem a palavrinha aí, história. Como que você vai fazer esse acróstico? Ó, tem aí a palavra história, né? Você vai escrever uma palavrinha com cada letrinha, tá? Ó, tem a palavra história. Vamos escrever algo relacionado à escola, né? Voltado à escola, a estudar. Então, com a letra H, que palavrinha que a gente pode escrever com a letra H? Que tenha a ver com hora. Né? A gente tem que ter hora, né? Para chegar na escola. Então, você vai lá e escreve hora. Olha só. Tá vendo? Então, você vai escrever uma palavrinha com cada letrinha, tá? Relacionada à escola. Uma letra aí. Que palavrinha a gente pode escrever? Lixo. Índio. Lixo, né? Na escola tem o lixo, a gente tem que, né, colocar o lixo na lixeira. O que mais com a letra I? Então, isso é uma resposta pessoal. Então, cada um vai criar suas palavrinhas, tá bom? É só uma sugestão. Eu dei a sugestão da escola, mas você pode escolher um outro tema, né? Um outro assunto para escrever um. Também tem inglês, né? Eu tô fazendo da escola. Qual letra aí? Inglês, né? Na escola não tem a matéria em inglês? Aí você pode escrever em inglês. E qual a letra S? Que palavrinha? Deixa eu ver. Vocês podem escrever, sabe como?
Escola. Ah, tia, mas como que eu vou escrever escola? Ó, a letrinha, ela pode ficar no meio, tá vendo? Ó, tava aqui o S, eu coloquei um E aqui, ó, e formei a palavra escola. Então, a palavrinha, a letrinha pode ficar no meio também, pode ficar no final e pode ficar no início, tá? Então, ó, escola. Tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês criarem aí o acróstico de vocês, tá? Vamos lá, usem a criatividade. Olha só, meus amores, eu vou finalizar essa primeira aula, tá? Daqui a pouco, na segunda aula, nós vamos fazer uma revisão e vamos iniciar o teste, tá bom? E aí, depois a gente continua a atividade do livro, tá certo? Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Vão terminando aí, já separa o teste, para na volta a gente iniciar, tá? Tchauzinho.